Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Irene Dai. Eu sou Gisela Pontes e hoje nós temos um convidado super especial, Dr. Everardo Abramo, com formação em terapia intensiva e anestesia. Bom, e a gente hoje então vai descobrir alguns segredos sobre o que as nossas pacientes têm mais medo, a anestesia durante a cirurgia plástica, né, doutora Everardo? É, na verdade, é mais uma desinformação, né? Às vezes a gente passando uma informação para paciente. Espero que esse episódio eh, beneficie os pacientes a terem um entendimento e terem menos medo da anestesia para a cirurgia. Na verdade, o anestesista está ali justamente para proteger a paciente o tempo todo. Então, a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, só sai quando o paciente está bem, recuperado da anestesia, na unidade de RPA, recuperação pós-anestésica, encaminhada para o quarto. E o que você diria assim, que mudou? Porque no início a gente tinha drogas muito pesadas, o paciente acordava muito mal da anestesia, né? Uma das queixas, um dos maiores medos. Ah, eu vou acordar vomitando, como eu fazia antigamente. Eu fiz uma anestesia para uma cirurgia tal e passei muito mal. O que mudou na anestesia nos últimos anos e que deu para o paciente não só a segurança, mas esse conforto? Eu acho que mudou tudo, né? A anestesia foi uma das especialidades que mais avançou em termos de medicina, tanto na parte de medicações, de drogas utilizadas, drogas anestésicas, né? Quanto na parte de tecnologia, de monitorização, de aparelhos de anestesia. Então, hoje a gente tem muito mais o paciente na nossa mão, que a gente fala, né? Ali, sob controle de tudo que está acontecendo. E a anestesia passou a ser uma coisa muito segura. Para vocês terem ideia, o índice de complicação com anestesia é menor do que o índice de queda de avião, que já é muito baixo. É 0,001%. Hoje a gente vê que é uma coisa bem menos frequente mesmo você falar, né, de alguma alteração relacionada ao procedimento anestésico em si. E uma coisa que elas têm muito medo, eu não sei com relação a vocês, mas eu sempre digo que a consulta tinha que ser do anestesista antes de ser nossa, né? Que a paciente vem com muito medo, ah, eu tenho medo de morrer, tenho medo de fazer isso, de não acordar, né? E aí eu sempre falo exatamente o que você falou, tem um aparelho, ele vai seguindo, existem parâmetros ali que a pessoa vai acompanhando, não é Sim, isso? sim. Então, hoje a gente já conta até com, para pegar essa parte do aparelho, com BIS, né? Que é um índice bispectral, que a gente coloca um monitor e sabe exatamente o plano anestésico que a paciente está. Então, a gente trabalha com muita segurança. A gente está toda hora verificando a temperatura para não ter hipotermia. As pacientes muitas vezes chegam lá com queixa, eu operei, saí com tremor de sala. E o anestesista também tem o terror do cirurgião, né? Toda hora a gente vai lá, regula o ar, aquece a sala. Eterna briga, né? É a eterna briga, né? Do ar refrigerado É. e do anestesista com o cirurgião. Mas, na verdade, a gente está querendo melhorar a qualidade de temperatura para ela não acordar tremendo, né? O que a gente faz hoje em dia? A gente tenta evitar ao máximo uma hipotermia perioperatória. Quando o paciente chega no centro cirúrgico, a gente já coloca o aquecedor, essa paciente já se sente acolhida, porque chegou numa cama quentinha. Então, isso tudo já previne. Os soros são aquecidos antes de serem passados para a paciente. Tentar evitar ao máximo uma hipotermia perioperatória dessa paciente, que é isso que vai gerar o tremor no pós-operatório. Enquanto o paciente está anestesiado, ele não treme, mas o sistema nervoso central que está funcionando, ele entende que a temperatura baixou. Então, ele produz esse tremor, que é o shivering, no pós-operatório, para quê? Produzir calor e tentar elevar a temperatura. É isso. Então, você mantendo uma temperatura adequada no perioperatório dessa paciente, você vai evitar esse tremor. Quanto à náusea e vômito,
que você me perguntou, as drogas também evoluíram muito. Então, hoje em dia, a gente evita o Plasil, porque o paciente chega lá falando que tem alergia a Plasil, mas não é uma alergia. Na verdade, ele faz uma síndrome extrapiramidal e a paciente dá alucinação, agita. Então, a gente opta hoje pelo Onicit, que é a polonacetrona, que é uma droga usada para quimioterapia, que já é mais moderna que a ondansetrona, que é o Nalzedron, o Zofran, né? E essa droga tem uma ação antiemética de até 3 dias de duração. Então, nossos pacientes, a gente passa de rotina o Onicit e faz uma anestesia mais balanceada, que a gente chama de multimodal. Isso faz o quê? A gente poupar, é uma anestesia poupadora de opioide, que é o opioide que dá essa náusea e vômito no pós-operatório. Então, a gente utiliza medicações de rápida metabolização e quando o paciente chega no quarto, já chega acordado, sem queixas. Então, evoluiu muito isso aí. Quando você fala do opioide, né, aí para o pessoal que é leigo, são os derivados de morfina, né, que são, Morfina, analgésicos mais potentes, potente. mas que têm esse efeito colateral. Eu lembro Tem. que eu tive que tomar morfina uma vez, é um prurido, você coça o corpo inteiro, é uma náusea, né, Isso. outras medicações também. Então, às vezes, não era nem o efeito da anestesia, era o analgésico que você Isso aí. tomava no pós-operatório que te Que provocava todo provocava. aquele mal-estar, né. Mas, Isso. Everardo, fala uma coisa pra gente. Você que tem experiência com intensiva, com certeza anestesia para outras especialidades. O que tem de diferente para lidar com o paciente de cirurgia plástica? O que você detecta assim, nos tipos, na nossa cirurgia que você tem que seguir um outro caminho? O paciente da cirurgia plástica, no meu ponto de vista, é um paciente muito especial. Por quê? É um paciente que eu faço cardíaca, faço neurocirurgia, faço trauma, anestesia para trauma. O paciente da plástica está ali buscando um resultado. E é um paciente que não tem comorbidades ali, que ele não vai operar por conta de uma doença, de alguma coisa. Ele chega, então é um paciente que a gente tem que tratar com muito carinho, né? É um paciente que requer muita atenção, porque ele chega ali para ser operado e não tem nenhuma intercorrência. Então, a cirurgia plástica, apesar de parecer assim, eu vou anestesiar um paciente sem comorbidades ou com comorbidades controladas, hipertensão, diabetes, né? É um paciente que a gente tem que ficar muito atento. Porque, por exemplo, um paciente que faz uma lipoaspiração muito extensa é um tipo de lesão que não se assemelha muito a outras patologias, a não ser, sei lá, Não, queimadura. se Então é um assemelha a um manejo grande queimado. totalmente diferente, O né, de manejo hidratação. sim. Aí o manejo é específico para cada tipo de cirurgia. Uhum. Realmente o manejo de uma lipoaspiração grande chega perto de um manejo de um grande queimado. Uhum. Então, cada Eu acho também que a ansiedade do paciente, né, quando o paciente vai ser operado e às vezes tem uma carga toda da família, do não precisa, e o paciente se sente quase que meio que culpado de estar indo para uma cirurgia, tudo isso o anestesista ele vai enfrentar, quer dizer, vai dar um pré-anestésico para que o paciente vá ou dormindo para a sala de cirurgia ou menos ansioso para a cirurgia. E tudo isso vai corroborar para um despertar mais tranquilo, né, do sim. paciente. Porque eu acho que a pressão, às vezes, que alguns pacientes sofrem em casa, ou no familiar, ou amigos, né, para quando vai submeter a uma cirurgia plástica, é muito grande. E é no anestesista, né? E aí, existe alguma anestesia mais segura, menos segura? Como é que isso funciona? Eh, Primeiro falar dessa prática, né, que você comentou. A gente interna nossos pacientes na véspera e já começa a medicação ansiolítico. Isso diminui muito náusea e vômito pós-operatório. O paciente dorme melhor ali, então você já começa a quebrar essa descarga adrenérgica, essa ansiedade, né, do paciente na véspera da cirurgia. E o paciente chega, a gente repara do que o paciente acordar, vai passar por uma internação de manhã para passar para a cirurgia.
Então ele já está ali com uma descarga adrenérgica, então o paciente já chega, você bloquear essa ansiedade antes da cirurgia é muito importante para anestesia, inclusive como prevenção de náusea e vômito. Então todo esse manejo pré-operatório é muito importante. E qual foi a outra dúvida? Não, e do ponto de vista de anestesia, quer dizer, qual anestesia que é mais segura? Por exemplo, a geral, por exemplo, tem gente que acha que vai dormir e isso é perigoso, né? Existe alguma anestesia mais segura do que outra? Ou todas são iguais? Quer dizer, Não, qual a diferença disso? então, existem várias maneiras de fazer anestesia e todas vão chegar assim no mesmo caminho, né? Cada anestesista opta por um tipo de anestesia. Todas são seguras? São seguras. Só que hoje em dia, com tudo que a gente tem de avanço tecnológico, monitorização, e pelo tempo cirúrgico da cirurgia plástica, que não é curto, eu vejo na anestesia geral para a cirurgia plástica, eu sei que isso é um tema controverso, como uma anestesia mais segura para a cirurgia plástica. Por quê? Você está com a via aérea ali do paciente, você está com controle de monitorização térmica central, você está com pacientes que a gente chama na sua mão ali. Então, realmente, a anestesia geral é uma anestesia muito segura. E eu gosto muito de utilizar a técnica multimodal, que é justamente essa para poupar o opioide, usar o menos possível. Isso evita muita complicação no pós-operatório também. Então, a gente usa magnésio, usa clonidina, Precedex, que são medicações anestésicas, não opioides, e aí o paciente tende a acordar melhor com isso tudo. É porque acaba ajudando nessa sedação do paciente de uma certa forma, né? E acaba sendo um acordar mais tranquilo. E você falou essa coisa também, eu gosto muito de colocar o paciente na véspera no hospital, porque não era incomum que antigamente se suspendesse a cirurgia porque o paciente fazia pico hipertensivo, porque Isso, sem nunca ter tido história de isso. pressão alta, né? E hoje, às vezes o paciente vai, que é a síndrome do jaleco branco, vai ao médico, vai ver a pressão, dá um Dá pico um de pico. pressão e vai fazer outras medições e nunca Isso. vai ter a pressão, alterada, né. Então essa triagem também, que vocês fazem, que eu falo que o anestesista acaba sendo um filtro também, no Também. sentido dos exames, né. O Isso. paciente quando passa para a gente que chega para operar, já fez uma rotina de exames pré-operatórios, passa por mim, pela minha assistente e vai bater no Anestesista. anestesista. Então quer dizer, é dificilmente passando por 3 pessoas você vai deixar de passar alguma coisa. E a entrevista também pré-operatória, né, Sim. acaba sendo uma lembrança, porque às vezes a pessoa eu me lembro de um caso, de um paciente que fez, uma cirurgia de face, eu era residente, mas me marcou muito, era um homem, e ele dizia: "Não tomo remédio nenhum", e fez um hematoma que dissecou até a traqueia. E ele tomava Engov todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo, porque depois do vôlei bebia e ele não queria Bebia. ficar enjoado. E ele achava que aquilo não era medicação, que o Engov não era medicação, porque ele comprava na farmácia. E era uma época em que não tinha coisa da visita pré-anestésica, ou de falar com o paciente. Como é que é a tua rotina com o paciente no pré-operatório? Como é que vocês se Então, comunicam? doutora Bárbara, a gente tem a mesma rotina, a gente passa por essa mesma triagem, e isso é muito importante. Então, o paciente vai passar por doutora Gisela, vai passar pelo nosso clínico cardiologista e vai passar por mim. Todos os três veem os exames, a gente discute entre a gente como equipe e passa, eu entro em contato com o paciente, converso com ele, né? E isso passa uma segurança muito grande para o paciente. Ele tira as dúvidas, então é muito difícil passar alguma coisa desapercebido, porque a gente fez essa triagem. A gente utiliza essa mesma triagem. Eu Então acho que isso é muito hoje bom. o WhatsApp ajudou muito isso, Ajudou né, porque a muito. gente passa os exames pelo WhatsApp, toda a equipe fica ciente, né, e Isso, faz o contato também com o paciente antes. Acho que isso isso. é não só a segurança para o paciente, mas a segurança também da gente saber que está Pra ali né, você não tem uma isso, surpresa, né. pra gente, É não tem diferente nenhuma de você ir para um surpresa. hospital privado, que hospital público que você recebe um paciente que você vai operar, que você nunca viu e desconhece o histórico Eu dele, né. tive um caso de um paciente, pra você vê a importância disso que você falou, ele acha que não está tomando remédio nenhum, né. Foi um caso muito interessante.
a paciente chegou para ser operada de uma plástica, acho que foi uma face também. E aí, a paciente também relata que não tomava nada, né? E aí a paciente mantendo hipertensão perioperatória. Então, gente, sempre falar para o médico tudo que toma, todas as medicações que estão em uso, que isso faz toda a diferença de segurança para o paciente. Essa paciente foi na farmácia uma vez e pediu pro farmacêutico, quem estava atendendo no balcão da farmácia: "Ah, eu queria um remédio para sono, mas não tenho para receita, para comprar um remédio controlado". "Ah, não, a senhora vai e toma esse remedinho aqui". Aí era a Atensina, que é um alfa-1 agonista, tá. E aí ela começou tomando um comprimidinho de Atensina. Aí, daqui a pouco, um comprimidinho não fazia coisa, o balconista falou que não tinha problema ela tomar, podia tomar à vontade. Ela tomava 5, 6 Atensinas toda noite, e ela não falou isso. Ela não achava que era medicamento. Ela e aí ela começou a fazer uma hipertensão refratária, e a gente teve que entrar com dripping de Atensina venoso para poder baixar a pressão, porque a gente precisava ocupar aquele receptor que estava sensibilizado. Que Então, que na aí verdade foi adquirindo como se fosse uma taquifilaxia, né, você cada isso, vez vai precisando de doses mais mais altas. exatamente. Foi o que abaixou a pressão dela. E o Foi que o é que mais muito receptou. complicado também é que tem pessoas que usam alimentos, até suplemento, cúrcuma, por exemplo, chá verde, Biloba, canela, ginkgo biloba, e são várias vitamina coisas que E. eles consideram como um suplemento e não como medicamento. Então, você pergunta, toma algum medicamento? Nenhum, mas toma essas medicações e que isso pode sim levar a sangramento, a hemorragia, a hematoma, até com necessidade de reabordagem, né? E hoje em dia também tem muito tem essas medicações, como o Ozempic, né, o Monjaro agora. Como é que é a orientação hoje em dia para os anestesistas, ou seja, para o cirurgião também, para que se suspenda essas medicações no pré-operatório? Isso é uma ótima pergunta. Eh, o tanto Saxenda quanto o Victoza, né, a gente suspende com 48 horas, mas mesmo assim, eu já vi paciente suspendendo 48 horas com resíduo gástrico, porque essas medicações, dão uma gastroparesia, e isso também favorece náusea e vômito pós-operatório, né. Então a gente até aumentou o número de dias de suspensão do Saxenda e do Victoza. O Ozempic, 21 dias de suspensão pré-operatória, e o Hoje Jardiance, 15 dias. É o Ozempic, né? E que principalmente essas medicações, a gastroparesia, o que que é? O estômago ele fica meio parado, para que vocês possam entender um pouquinho. Então, quer dizer, ele não funciona normalmente. Então, o alimento fica parado para simular uma saciedade. Obviamente que é muito mais complexo esse processo, mas é isso que acontece com o paciente. Então, o alimento fica parado e ele pode broncoaspirar na indução Isso, anestésica. Então, por isso que tem uma importância muito grande obedecer o tempo de suspensão e, às vezes, o paciente automaticamente toma uma medicação sem avisar para a gente. Quer dizer, ele é tão habituado a tomar, aí fica, mas foi só uma dose. E aí começam os problemas, né? E uma dose desses medicamentos, né, é que hoje o uso está mais disseminado, porque antigamente, a ideia era para o paciente diabético para melhorar digamos, a longevidade desse paciente. sim, Hoje já realmente se entendeu o benefício até cardíaco sim, no uso dessas medicações, então eu acredito que o uso vai estar até mais disseminado, tanto que exa hoje você tem inclusive medicações via oral, a gente tem já no Brasil Ribelsus, que tem essa mesma proposta, né. E aí o paciente: "Pô, eu estou emagrecendo, estou feliz, estou indo para a cirurgia mais magro", e aí esquece que vitamina também altera cicatrização, coagulação. Não é incomum, né, que a gente receba paciente tomando vitamina A, vitamina E, que ótimo, tudo bem, isotretinoína. isotretinoína. Só que isso, eu para ter segurança, eu prefiro pedir 15 dias antes, Exa suspende tudo, Eu porque aí a acho gente mais não corre, adequado, né, não que a corre gente não corre riscos. o risco. E até porque existe uma controvérsia, por exemplo, o paciente hoje toma muito colágeno, e a gente tem colegas nutrólogos que dão palestras e que explicam que o excesso de carga de colágeno vai fazer uma cicatriz hipertrófica, e ele olha:
Ah, foi o cirurgião. Não, a carga de colágeno foi muito grande também ali recebida. A gente não sabe o quanto aquilo adianta, o quanto aquilo é metabolizado, porque não tem estudos ainda em cima disso. Então, o paciente acha que todo suplemento é inócuo, quando na verdade, muitas vezes não é, né? Você entra hoje com um suplemento, se você olha até mesmo esses suplementos que a gente usa, proteicos, né? Pré e pós-operatórios, têm cargas de vitamina A, D, E, é que elas são equilibradas. Então, se você tira o que o paciente suplementa além do alimento, ok. Mas se você deixa aquilo e mais aquilo que ele toma como complemento via oral, acaba sendo uma dose muito grande de tudo isso. E aí a gente começa a pedir para o anestesista. Está sangrando muito aqui, E, baixa pressão, né? é, Sim. A gra voltando que a grande briga é sempre da coisa da temperatura temperatura, de. só para explicar para o paciente que não é de maldade do cirurgião. Nós não somente precisamos da temperatura um pouco mais baixa Sim, para a gente conseguir trabalhar, porque a gente trabalha numa condição inóspita, embaixo de um foco, ó, que é um calor enorme, e a gente trabalha produzindo calor, porque o movimento, sim, por exemplo, numa lipoaspiração é contínuo, e a gente ali despende muita caloria e produz muita caloria, sim, né? E com isso você também aumenta a proliferação bacteriana no ambiente. sim. Então, às vezes eu tenho verdadeiras brigas com o Eduardo anestesista, a equipe também, porque ele protege o paciente por um E, lado, mas a é gente isso, também, a como gente equipe, também. precisa da Isso, proteção, né? Para conseguir executar. é. Mas esses medicamentos, suplementos, tem alguns que a gente pode suspender. Agora, e os antidepressivos? E anticoagulantes? Então, aí tem Que todo muitas um. vezes o paciente fica Então, questionando, né? hoje em dia, os antidepressivos estão bem modernos, não existe mais os inibidores de monoaminoxidase, que eram os que precisavam ser suspensos, né? E hoje em dia a orientação é não suspender antidepressivo no pré-operatório, que o rebote é muito pior, o paciente vai fazer depressão pós-operatória, então os antidepressivos a orientação é manter mesmo. Se mantém. E os anticoagulantes? Então, o anticoagulante, aí tem que ver caso a caso, porque se o paciente tem stent, está anticoagulado, como é que a gente vai fazer? Válvula metálica, né? Válvula metálica. Então, assim, varia muito de acordo com o paciente, porque tem paciente que não tem como suspender, né? E aí a gente vai traçar uma estratégia específica para cada paciente em relação ao anticoagulante. Ele está tomando anticoagulante por algum motivo. Aí tem que ver quanto tempo de cirurgia de troca de válvula ele tem, se pode suspender. Aí a Passar para via gente oral, né? Que aí suspende 3 dias só antes, né? 3 dias antes, ou fazer até o Clexane 48 horas antes, opera e depois mantém no pós-operatório. É importante que fique bem alinhado, né, o anestesista com a equipe, porque muitas vezes a gente muda a técnica, a tática cirúrgica para que a cirurgia possa transcorrer com segurança. Quer dizer, o paciente vai ter que tomar um anticoagulante, não pode parar, tem uma cirurgia, algum retalho, um tumor, alguma coisa, tem formas de se fazer aquela cirurgia sem correr risco de hematoma nem nada disso, né? Então tem que estar tudo bem alinhado sempre, Isso. né? Uma coisa que eu, de vez em quando, opero umas pessoas que trabalham, por exemplo, com a voz, né? Então, os cantores ou até pacientes que têm algum problema de corda vocal, como é que isso é seguro? A pessoa pode ficar afônica? Qual o cuidado que você toma para que isso não aconteça no pós-operatório, para que o paciente não tenha nem dor de garganta e nem algum problema na corda Sim. vocal no pós-operatório? Então, aí é uma questão da gente pegar esse paciente, saber, né? A gente conversa, sabe que ele trabalha com a voz e tudo. E hoje também, pelo advento da tecnologia, a gente tem os vídeos laringoscópicos, né? Então, sempre que requer, ou o paciente tem histórico de intubação difícil, ou de trabalhar com a voz, ser cantor, a gente opta pelo vídeo laringoscópio. Então, você faz um relaxamento dessa corda vocal, essa corda vocal vai abrir com esse relaxamento, e aí com o vídeo você vai passar o tubo sem encostar nas cordas vocais. Então, a tecnologia, mais uma vez, ajudando o anestesista
nessa situação. Então, super tranquilo também. Agora, o tempo de anestesia, do paciente com a presença do tubo ali, faz diferença para esse tipo, né, de pergunta que a Irene fez? Então, faz diferença em relação ao cuff, né? Aham. O cuff vai estar abaixo da corda vocal. Uhum. Então não vai pegar na corda vocal, mas tem que tomar cuidado para estar abaixo. É Se tiver no mais uma é mais um benefício do vídeo laringo para isso, para a gente posicionar corretamente o cuff. E mesmo assim, a gente tem um aparelho chamado pufômetro, que a gente mede a pressão que você vai dar para inflar esse cuff, para que não seja uma pressão exagerada. Também é um segundo cuidado que você tem que ter. Porque pela lei das pressões, o que que acontece? À medida que vai passando o tempo cirúrgico, esse cuff tende a ficar mais com a pressão maior. Então, é outro cuidado. Você chegar ali, esvazia o cuff, mede quanto está de pressão do cuff. Então, todos esses cuidados têm que ser observados. Você começou a falar uma coisa muito interessante já logo no início da introdução, né, do episódio, que é exatamente o anestesista estar para dar a segurança ao paciente, não só para o ato anestésico, mas eu sempre digo que o cirurgião tem que estar atento ao ato cirúrgico Cirúrgico. e ter alguém que vai estar atento à integridade do paciente, né, do ponto de vista respiratório, enfim, cerebral. E a gente vê uma tendência, existem certos procedimentos que podem e devem ser feitos a nível ambulatorial, podem ser feitos seguramente a nível de consultório, que a dose do anestésico é muito baixa. Mas o que a gente vê, às vezes, é muito comum que o paciente, eu fiz uma lipozinha no consultório do médico, tranquilo. Estava com anestesista, consultório mais equipado. Não, não, ele me deu um remedinho, um Dormonide, da Mesmo. ideia assim, né, sem nenhum conflito Stilnox. comercial, nada disso, É. mas um Stilnox, me deu um remedinho, e aí ele fez. Tá, e qual foi a área dali? Porque foi uma área pequenininha? Não, fez aqui, fez nas costas e tal. E aí entra aquela velha história da hidrolipo, lembra que o pessoal Lembro. fazia e botava alta concentração de anestésico, alta quantidade, digamos, no final. Como é que você vê isso, Bernardo? Então, esses procedimentos de consultório, hoje em dia, tem equipes de anestesistas especializados Me atender. em atender consultório. Então, eu sempre oriento a procurar um anestesista, um grupo de anestesistas que esteja acostumado. Por quê? Ele vai levar todas as medicações, vai levar monitor, vai levar desfibrilador, vai levar todo o material adequado para realizar pequenos procedimentos em consultório. Agora, o cirurgião fazer isso sozinho, infiltrar grande quantidade de anestésico para fazer uma lipo, você tem toxicidade do anestésico Uhum. local, mesmo da xilocaína, né? O paciente pode apresentar uma convulsão, o paciente pode apresentar um alargamento de ritmo cardíaco, É que né? é um alerta muito importante que você faz, porque assim, a gente vê hoje com a moda aí, né? A gente sempre fala, todo mundo vai em mídia social e tal, eu fiz. Mas o que me chama a atenção é que isso é feito por muita gente esclarecida, que tem condições de ir para dentro do hospital, fazer um procedimento de maior porte, né, num ambiente adequado, num ambiente mais seguro, né? E uma coisa não exclui a outra. Uhum, Sempre o ambiente hospitalar vai ser muito mais seguro para o paciente. Gente, você tem toda uma estrutura ali por trás, você tem laboratório. A gente hoje, essa parte de tecnologia que ajuda muito a gente tem ultrassom em sala, para qualquer coisa, você na hora ali, você já faz o ultrassom, manda exame para o banco de sangue, retorna, dando cada vez mais segurança para o paciente e para o procedimento. uhum. Então, sempre tenha em mente isso, que no hospital é mais seguro. Sim. E como anestesista é o que a gente está comentando aqui, é o guardião, né, do O anjo paciente da guarda. durante anjo da guarda durante o ato cirúrgico, uma queixa frequente, um medo frequente dos pacientes é a dor, né. Então, fala um pouquinho sobre isso, como é o manejo da dor no pós-operatório? Tá. Então, cirurgia plástica é uma cirurgia, com potencial de dor baixo, porque não entra em cavidade, em peritônio, onde você tem um estímulo de dor mais alto. É pele, subcutâneo, né, e a gente faz o manejo de dor no perioperatório com uma solução com anestésico local, um de ação rápida
e tempo mais curto, associado a um de uma ação mais prolongada, que o paciente saindo de sala, ele ainda vai estar com uma analgesia desse anestésico local, dessa solução. O cirurgião plástico, vocês infiltram bastante, até para poder operar, né? E a gente colocar o anestésico local, a gente usa uma solução com xilocaína, com ropivacaína, adrenalina e soro fisiológico. Para lipoaspiração, tomar cuidado também com isso, ter um anestesista experiente, por quê? Recentemente eu vi caso com essa bomba que é usada agora para infiltrar, Uhum. porque ela injeta muito Muito rápido, entendeu? Coisa que com a mão não injeta. Então sempre está de olho na dose tóxica desse anestésico, entendeu? Quando é bomba, a gente reduz a quantidade de anestésico na infusão, para não ter problema de toxicidade desse anestésico. Tem uma outra dúvida também que os pacientes perguntam, de quanto em quanto tempo eu posso tomar uma anestesia? Porque não é incomum que a gente tenha pacientes que a gente divida os tempos cirúrgicos, né? Sim. E eu sempre explico a questão do plano anestésico, que para a cirurgia plástica, você acabou de falar, né, até do plano de analgesia, a gente não trabalha cavidade, habitualmente você não tem que mexer em alça, nada disso. Então, o plano anestésico é mais leve, o tanto de medicação que precisa é menor, e a toxicidade ao final também menor, e aquilo sai do corpo do paciente, né? Porque não é questão de falar metabolizar, mas ele sai, é jogado Isso. fora do corpo do Eliminado. paciente, eliminado, né? Mais rapidamente. Então, num paciente que venha para a cirurgia plástica, explica para a gente essa questão do plano anestésico que vocês trabalham, para a cirurgia plástica, digamos, uma face ou um abdômen, digamos assim. Como é que funciona esse plano anestésico? Então, o plano anestésico é dividido em mais superficial, médio e mais profundo, Uhum. e com técnicas adjuvantes também, dependendo da cirurgia. Na cirurgia plástica, a gente pode trabalhar com um plano mais superficial, não precisa aprofundar, porque já que esse estímulo de dor foi retirado através de uma solução de anestésico injetado ali, então você também não precisa aprofundar tanto o seu plano anestésico para poder manter o paciente sem dor. E a questão de tempo para fazer outra cirurgia é muito mais hoje em dia, porque os anestésicos que a gente trabalha são de rápida metabolização, né? A gente hoje tem o remifentanil, a gente faz muito pouco agente inalatório, que não tem nenhuma alteração renal, hepática, que justifique esperar tempos prolongados para fazer uma. Então é muito mais uma questão de recuperação da cirurgia do que anestésica. Entendi. Eles falam assim: "Eu já tomei uma dose de anestesia", né, porque às vezes, é um hematoma, alguma coisa que a pessoa vai precisar rever. "Ah, mas eu vou tomar uma outra anestesia", a gente explica: "Não, aquela medicação que foi já foi embora", não é Já, isso? é isso, é Ela isso. deixa algum efeito residual, algum dano para esse paciente? Não, nenhum. Então zero Zero preocupação em relação. preocupação em relação a isso. Então, gente, olha, menos uma coisa para vocês terem medo da anestesia, menos É, um mito, né, a gente é. está derrubando aí. E mais uma coisa, Gerardo, por exemplo, anestesia venosa, venosa e inalatória, já é uma coisa mais específica, mas não sei se antigamente ou se fazia a anestesia vinha pela máscara, né? O gás anestésico, até os materiais, os aparelhos, eles não tinham filtro e aquilo, o cirurgião saía quase que anestesiado também do centro cirúrgico, principalmente com criança. Hoje em dia já não é mais assim, que é uma segurança para nós cirurgiões também. Então, a anestesia venosa, qual a vantagem da anestesia venosa? Tem uma vantagem? Ou a inalatória é igual? O que é melhor? Então, eu acho que sempre o paciente tem que ser observado individualmente. Cada caso é um caso. Agora, existe uma tendência atual de se passar por uma anestesia venosa multimodal, Ah, você falou, sim. né? Que eu falei, usar vários agentes por via venosa para poder diminuir ou até não necessitar do meu agente inalatório, né? E esse paciente com anestesia venosa vai ter menos potencial de náusea e vômito no pós-operatório, vai ter um despertar mais tranquilo. Então, assim, isso é uma tendência de hoje em dia passar para essa anestesia venosa multimodal, com poupadora de opioide.
né? Então, a anestesia geral, né, com a inalatória, ela seria aquele paciente que saía antigamente da sala, quase que Chumbado, chumbado, exatamente, né? Eu chumbado. estava tentando ver uma É, outra isso aí. palavra, mas chumbado, aquele paciente que saía realmente, que só ia quase que acordar no outro dia, Essa né? questão é o seguinte, como se usava o agente inalatório em altas doses antigamente, e não tinha o Ceavorane, que é um agente inalatório de eliminação rápida, o que que acontecia? Esse agente inalatório impregnava na gordura do paciente, e aí para ser eliminado demorava muito. E os anestésicos mais antigos, alotano, Etrane, tinham essa preferência para tecido adiposo. Então, realmente, até imagina, você ficou ali 2 horas, 3 horas com agente inalatório, né? Em altas doses. Aquilo foi para a gordura até aquilo ali voltar para o sangue, né? Para o pulmão ser eliminado, demorava muito. As medicações por via venosa e fazendo dessa forma multimodal são medicações modernas, de rápida metabolização e que o paciente realmente acorda muito melhor, sem estar chumbado. E hoje tem essa Menos náusea e vômito. E hoje tem essa questão também, né, da RPA, que você deixa o paciente ali um período monitorando a Sim. metabolização disso, o paciente está respirando já mais adequadamente. E por que que a paciente acorda, às vezes ela fala para a gente assim, com aquela sensação de um respirar pesado, é difícil respirar, aquilo é só uma sensação mecânica ou é de fato ainda o ato respiratório que ainda está mais lentificado? Mas em alguma cirurgia específica, tipo abdômen? É, e pode ser o abdômen, Porque o mas em abdômen geral, tem a assim, aplicatura, né, do é, reto é. abdominal. Não, mas eu digo assim, no geral, às vezes ela está acordando e ela fala assim, ela não tem a consciência, ela está respirando, mas ela Sim, não tem a consciência do respirar, né? Então ela vem aquela acordar, tá difícil, tá? É uma sensação mais pesada no tórax. Eu já tomei uma anestesia, eu entendi eu fui entender o que a paciente estava falando. Depois, é como se você não conseguisse fazer uma insuflação do tórax de uma maneira adequada, não tinha nada de abdômen, né, não tinha tirado um entendi. nódulo de mama, De mama. entendeu. Mas Entendi. anestesia geral mesmo, né? Anestesia Anestesia geral. geral, Sim. geral. Então, nesses casos, a maioria das vezes é porque existe ainda, resíduo do bloqueador neuromuscular. Ah, perfeito. Mesmo que em pouco De bola. então, o diafragma, a parte muscular está prejudicada. Ainda está E aí respingando. ainda está metabolizando esse relaxante muscular. Mas hoje em dia a gente tem como medir isso para não ter essa sensação, e a gente tem um antagonista específico para o bloqueador neuromuscular. Uhum. Então, se você fizer, a paciente também já não vai ter essa sensação. Nossas pacientes acordam super bem, não temos essa queixa, não. Não, hoje a Então, gente vê que é menos frequente, aí eu fiquei pensando se fosse alguma coisa que se usava, mas pode ser também a questão antes você é, não tinha muito como medir essa questão não do tinha. relaxante muscular, né. Hoje é Isso. tudo a leitura é toda feita ali, Toda né, digital, toda feita ali digital. na hora. A gente tem o TOF, que mede o grau de relaxamento muscular perioperatório. Que é Assim, TOF? é para medir o grau, de bloqueio neuromuscular que o Neuromuscular. paciente está. E aí ele gera um número e eu sei exatamente quanto preciso de reverter, quanto tem ali ainda de resíduo, justamente para o paciente não sentir essa sensação desagradável É. de peso, de Hoje cabeça pesada, tórax vocês pesado. sabem até quanto tempo resta para metabolização, né, de determinado Exatamente, medicamento para o exatamente, paciente acordar, né. exatamente. E é interessante porque aí o Eduardo fala assim: "Ah, 5 minutos está acordando", aí você olha 5 minutos, o paciente abre o olho, acorda, uau, mágica, né. Mas É, é toda uma leitura ali. E uma pergunta, eh grávida, né, porque às vezes a gente tem a preocupação, paciente jovem, fazer um beta-HCG, como é que está a situação se inadvertidamente uma paciente está grávida, né, fez o exame ou não deu, ou está recém-grávida e não está sabendo, como é que é isso? Como é que está a segurança da anestesia para uma paciente que eventualmente descubra-se grávida logo depois de um procedimento anestésico? então, aumentou muito, até por conta disso que a doutora Gisela falou, porque antigamente se usava agente inalatório em altas doses, Sim. e isso é que prejudicava aquele feto.
Hoje, com essa anestesia, com anestésico de metabolização rápida, e vai passar ali um pouco para a placenta, mas a maioria dos casos é, não tem problema. A gente não vê problema ali de. Né? Eu lembro que eu estava grávida do meu mais velho e o doutor Carreirão me expulsou da Santa Casa. Vai embora, eu estava com 5 meses de gestação, eu não sabia, porque, enfim, a minha residência era cirurgia, não era de anestesia, né? Ele vai embora agora, eu não quero você aqui, porque a gente usa inalatória. Era E eu isso, saí com o exatamente. útero lenhoso, parecia uma pedra. Ele falou: você vai ter, vai entrar no trabalho de parto, vai ter essa criança, não está pronta para nascer, está com 5 meses. E hoje, como é que é isso para o residente de anestesia? Alguma para residente que está grávida? Alguma restrição, algum problema? Diminuiu muito, porque a gente passou para essa técnica venosa, multimodal. Os aparelhos de anestesia vêm com a cal sodada, que Filtro. filtra aquele anestésico, e a gente usa baixo fluxo. Então, o grau de contaminação da sala é quase zero, muito pequeno. Então, não vejo problema hoje em dia, só avisa para o anestesista, porque ele vai tomar os cuidados necessários de não usar o agente inalatório. Foi isso que você citou. Antigamente, era um sistema aberto, Sim. a saída era para a sala de cirurgia, você saía praticamente anestesiado, É. né? A gente saía com o Usava, cheiro do saía com anestésico, cheiro, né? Cheiro. usava-se alto fluxo de gás, então aquilo era realmente. E a gente carrega algum problema, assim, ao longo da vida de ter inalado esses gases tanto tempo assim? Não, aquilo Não, é tudo não, era não. ali e acabou. Não. No início da introdução do agente do Cevorani, né, teve um trabalho japonês com ratas prenhas, mas aí se viu depois que isso até por conta desse trabalho demorou para o FDA autorizar o uso do Cevorani nos Estados Unidos. Mas quando se pegou para o trabalho para ler com cautela os dados estatísticos, se viu que era uma dose assim, que era impossível Impossível. chegar numa cirurgia para aquilo ali. E Entendi. realmente o Cevorani é um anestésico muito seguro, né, de rápida metabolização. Quando eu estava grávida, acho que a primeira pessoa que soube da minha gravidez foi o anestesista. É. Que eu falei, passa para venosa. Eu falei, esse aí eu não É. parei de operar, mas Uhum. aí, né, Mas e não era uma coisa fácil, né? não, Tive que comprar uma bomba, era diferente, não era como hoje em dia, opta pela anestesia, né? Era difícil. Era difícil, era muito mais caro. Eu não sei se sim, isso ainda se é assim, se é muito mais dispendiosa a anestesia venosa. Mas à época eu troquei toda a anestesia para venosa, eu lembro. e aí eu já comecei a ver o benefício da anestesia venosa, que eu não tinha. Eu troquei realmente por conta de uma situação específica minha, né? Para não parar de trabalhar. Né? E aquela pergunta que clássica do paciente: anestesia faz cair cabelo? Não, Fala a gente. verdade. Não, gente, a anestesia, isso é um mito. A anestesia não faz cair cabelo, tá? Pode ficar tranquila. Existem algumas coisas, por exemplo, uma lipoaspiração muito grande, com queda do hematócrito, alteração, né, ali de queda de hemoglobina. Isso aí realmente pode levar É um trauma cirúrgico, o ele trauma faz o eflúvio, né? cirúrgico, Não, aí A mas, gente bota a culpa na Então, assim, anestesia. mas ele não está agora tirou relacionado a com a graça, né, que o anestesia. paciente aliviava a gente dessa, né, de Não, culpa isso da aí da anestesia. anestesia. O trauma Mas cirúrgico não. e o estresse. E o estresse Que o também. A paciente, a queda do carga, ferro, né, a queda da É o ferritina eflúvio ali, o também, né? O eflúvio. eflúvio. a carga de estresse do paciente no pré-operatório, eu acho que é- é carga de estresse. A temperatura do centro cirúrgico, apesar da gente aquecer bastante, sempre é um lugar gelado, ainda mais hoje em dia que essa temperatura é controlada. Ou seja, ou Fluxo desliga o ar, central. você não tem o controle do termostato, então é difícil, né? Por mais que você aqueça, a gente sempre explica para o paciente a inatividade muscular, Sim. né? Porque o paciente está com geral, ele está dormindo, ele produz zero calor. Elimina, porque existem cirurgias que você Aqui expõe o corpo do paciente quase Sim. todo, né? Por mais que a gente ponha a manta aquecendo um pouco o alto do tórax e a cabeça, que tem trabalhos que mostram isso, né? Que aquecer a cabeça Sim. já ajuda por demais. Mas tem paciente que é quase o corpo todo
desnudo, exposto a uma temperatura, às vezes, de 17, 18 graus, por um tempo prolongado, Prolongado, né? isso. E aí, às vezes, por mais que você aqueça 1 hora, às vezes eu até falo para o Eduardo, não acorda, deixa aquecendo, e ainda assim, às vezes, uma ou outra paciente, eu, por exemplo, sou extremamente sensível, tanto ao calor quanto ao frio, eu sinto essas extremas, temperaturas extremas. Mas Gisela falou uma coisa muito interessante. Você sabe que o capítulo daquele. Era Seibston, não sei. Era um de cirurgia que a gente estudava. O capítulo que mais me impactou foi o de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Trauma. Né? Tinha um capítulo só sobre Só isso. sobre isso. O que é isso? São todas as nossas respostas à agressão que a gente sofre, seja do ato anestésico, do ato cirúrgico. Então, é um somatório tão grande. E aí você falou uma coisa muito interessante do antidepressivo, que o paciente, muitas vezes que nem tem história de depressão, ele faz um pico de corticoide Isso. grande e abre, às vezes, quadro de depressão sem nunca ter tido. Isso. É uma coisa que vai durar um tempo curto, mas que está totalmente associado a um quadro hormonal. Né? Os primeiros 18 dias, então, é uma tempestade de corticoide no corpo do Isso. paciente absurda, não é isso? Doutora Bárbara, você tem toda a razão e não é frequente, não é infrequente a gente ver esse quadro de depressão pós-operatória. É pouco comentado, É. mas ocorre, realmente, E aí, assim, não devido poder a todas tirar. essas alterações. E não precisar tirar foi um ganho enorme, Enorme, né? Porque o enorme. paciente, com isso, ele está medicado antes, durante e depois, Depois, né? Ele não exatamente. precisa interromper, até porque a maioria dessas drogas hoje que estão sendo cada vez mais utilizadas, acho que a pandemia, então, aumentou Aumentou muito, né? muito. O uso de antidepressivos, ansiolíticos, e a paciente fica com muito medo. Nossa, eu vou ter que parar, mas é uma medicação que custou, eu custei a me adaptar, e agora que eu me adaptei, vão tirar. Isso, Então, você está dando uma notícia aí para o pessoal que é muito importante, isso, né? isso. Não precisa parar o antidepressivo, gente. Pode E uma manter. outra coisa também, o jaquê, né? Quer dizer, nós tivemos até essa semana uma paciente que ela queria fazer mais, ela foi tentando me convencer até a hora da cirurgia. Quer dizer, o paciente às vezes não tem noção do que acontece no centro cirúrgico e quer fazer uma série de procedimentos numa situação só, principalmente com a mudança de decúbito. Algumas cirurgias elas não são compatíveis, né? Assim, qual a orientação que você dá, principalmente, vamos falar do cirurgião jovem, qual a orientação que você dá? Associar a cirurgia, não associar a cirurgia? O que você pensa do ponto de vista anestésico? É, do ponto de vista anestésico, a gente não tem, com essa melhoria da qualidade das medicações, com a difusão, todo esse controle, a gente não tem muito problema em relação à anestesia e tempo cirúrgico, entendeu? Mas quanto mais tempo o paciente está ali exposto a um trauma, né, endócrino metabólico ao trauma cirúrgico, mais tempo está exposto à hipotermia, mais tempo está exposto a todas essas alterações, ele vai ter um tempo maior de recuperação, né? Então, procurar ali, se você vê que uma cirurgia vai passar ali de 6 horas e tal, já começa a ligar um alerta, né? Sinal amarelo, olha, sua cirurgia já está mais ou menos programada para 6 horas de cirurgia. Eu falo de cirurgia, né? Porque o paciente, para o familiar, a cirurgia começa quando Saiu do sai do quarto. quarto. É, Só que pois é. até o paciente sair do quarto e chegar no centro cirúrgico e todo o preparo ainda não está sendo operado, né? É, eu oriento sempre, assim, tentar ficar naquela faixa de 6 horas, 7 horas no máximo ali de cirurgia, que eu acho que é mais. Você tocou num ponto muito interessante, né? Que vai tudo na conta da anestesia, né? Nossa, mas levou tantas horas de anestesia, e a gente explica que tem todo um preparo. O paciente, primeiro, tem toda uma burocracia do hospital. O paciente sai do quarto, vai descendo um elevador que leva tempo, passa pelo maqueiro, vai chegar, vai ser admitido no centro Centro cirúrgico. cirúrgico. Aí, depois de um tempo que ele vai para a sala de cirurgia, vai pegar uma veia, você vai conversar, vai relaxar. Às vezes o paciente desce apagadinho já com a Isso. medicação pré-anestésica,
Mas tem todo um tempo de Tempo. de preparo, né. Até nesse, doutora Bárbara, né, nesse pré-operatório, eu já tento dar um acolhimento para esse paciente, botando o aquecedor na cama. É, Quando pode ele chegar chega e passa ali, já está é, quentinho, ele se sente realmente acolhido. Isso é muito bom, né? é. Eduardo faz o mesmo, porque a paciente, se botar a mão e sentir gelado, nossa, ela já, Ela já, né, "Nossa, para já, onde eu estou indo?", né, tá tudo exatamente, gelado. é, O é. ambiente já está inóspito desde Inóspito aqui, né. desde ali. Então a gente tenta minimizar muito essa parte, né? E a gente tem por hábito também, hoje com a coisa da possibilidade da mensagem, né, "Olha, está começando a cirurgia agora, Isso, terminou agora, mas não vai para o quarto". Então, o familiar hoje vive menos ansiedade, né, verdade. porque antes Isso. era um desespero, terminava a cirurgia, a gente já corria no quarto para dizer: "Está tudo bem, ainda vai demorar a subir um Isso. pouquinho, mas está tudo bem", né. Hoje a gente já não precisa mais tudo Mas isso, uma né. coisa importante também, isso que você está comentando, todas essas modernidades, esse acesso a melhores equipamentos, ele depende da gente ter um hospital de qualidade. Sim, Então, quando a gente pede para o paciente para operar em determinados hospitais, não é Base, por causa do luxo, é por causa da qualidade do hospital, não é? é. com Porque vai certeza. impactar diretamente na anestesia se você não tiver Com esses recursos, certeza, né? com certeza. Às vezes você vê hospitais de pequeno porte, né, você não vai ter acesso a certas medicações que eu estou falando, não vai ter acesso à bomba de infusão, a uma monitorização apropriada, vai ter só um básico ali. Sim. Isso para o paciente, principalmente para uma cirurgia média e grande, faz toda a diferença, né. E segurança também para esse paciente. Bom, gente, a gente está encerrando mais um episódio. Foi maravilhoso, Everardo, ter você aqui. Gisela vai te entregar um presente. Silimed nos dá o apoio, né? Enfim, então é um presente para você. Espero que você tenha Obrigado. gostado e que os nossos pacientes e colegas tenham aí aproveitado, né, esse episódio para esclarecer algumas dúvidas, né? Bom, Eu agradeço o convite da doutora Gisela, agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, grandes cirurgiãs plásticas, né, de renome aqui no Rio de Janeiro, e espero também que o pessoal que assista, goste e que algumas dúvidas das pacientes sejam esclarecidas com esse episódio, porque isso é muito importante, essa relação de equipe, você está sempre com o mesmo anestesista ou com a mesma equipe de anestesia treinada ali, isso tudo também vai aumentar a segurança para o paciente, né. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. gente, então, mensagem final: anestesista é o anjo da guarda, essa eu gostei. É o anjo da guarda do paciente. É muito importante que a gente tenha hospitais de qualidade, que ofereçam todas as possibilidades para os colegas fazerem o melhor trabalho. E a gente espera que tenha esclarecido bastante dúvida, mas se vocês tiverem mais dúvida, pode mandar para a gente. E não esqueçam, sigam a gente no YouTube, Instagram e Spotify.